Você já percebeu como é fácil, hoje em dia, qualquer pessoa se levantar, abrir uma sala, um galpão ou até mesmo uma garagem e anunciar: aqui começa a minha igreja? Pois é tão comum que muita gente já acha normal. Mas a pergunta é: será que a Bíblia permite isso? Será que alguém pode, simplesmente por vontade própria, se autoproclamar pastor, sacerdote, fundador de uma nova comunidade religiosa? Se a gente abrir a carta aos Hebreus, a resposta é um sonoro não. Lá em Hebreus 5, o texto é claro: ninguém toma para si a honra do sacerdócio, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Ou seja, não é questão de carisma, de talento para falar bem, nem de desejo pessoal. É um chamado de Deus, reconhecido pela autoridade que já existe. Assim como Arão não se levantou um belo dia dizendo: eu vou ser sacerdote porque quero, também ninguém hoje pode por conta própria se autodeclarar pastor ou apóstolo. Perceba a gravidade disso. O autor da carta aos Hebreus está lembrando que até mesmo Cristo não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote. Foi o Pai quem o constituiu. Então, se nem Jesus agiu por conta própria, como alguém tem a audácia de abrir uma igreja inventada e se intitular líder espiritual em nome próprio? Esse é o coração do problema do protestantismo moderno. Ele não nasceu de um chamado divino, mas da rebeldia de homens que se colocaram acima da própria igreja fundada por Cristo. Lutero, Calvino, Zwinglio. Todos eles se autoproclamaram intérpretes supremos da Bíblia, fundadores de movimentos que se fragmentaram em milhares de denominações. É a multiplicação infinita do ego humano travestido de espiritualidade. Agora, segura essa. A mesma carta aos Hebreus, no capítulo 10, traz um aviso assustador para quem abandona a igreja verdadeira. O texto diz: não abandonemos a nossa assembleia, como alguns têm por costume. Antes, animemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo. HB 10, 25, 27. Ou seja, abandonar a assembleia da igreja, romper com a comunidade fundada pelos apóstolos, não é uma escolha inocente, é pecado grave. É colocar-se fora do sacrifício de Cristo. Quem faz isso não está simplesmente indo para outra denominação. Está negando a própria fé que recebeu. Pense comigo. O autor aos Hebreus não está escrevendo para protestantes porque eles nem existiam naquela época. Está escrevendo para os cristãos do século I, que sofriam a tentação de abandonar a igreja para voltar ao judaísmo ou para fugir da perseguição. E o aviso era direto: se você abandona a Assembleia, se você rejeita o sacrifício único de Cristo celebrado na Eucaristia, você está escolhendo o juízo. E aqui está a conexão explosiva. Hebreus 5 mostra que ninguém pode se autoproclamar sacerdote. Hebreus 10 mostra que abandonar a igreja é condenação. Então, como alguém pode dizer que é pastor, fundar sua própria igreja e ainda arrastar milhares de pessoas para longe da igreja verdadeira? A Bíblia já havia condenado isso séculos antes. Olha o contraste. A Igreja Católica tem uma sucessão ininterrupta de sacerdotes desde os apóstolos. Nenhum padre se ordena sozinho, nenhum bispo se autoproclama. Há sempre a imposição de mãos, a sucessão apostólica, o reconhecimento da autoridade anterior. É um fio histórico e espiritual que liga cada sacerdote a Cristo, passando por Pedro e pelos apóstolos. Já no protestantismo é o oposto. Cada um cria a sua versão. Hoje é um pastor que se declara chamado. Amanhã é outro que abre a Igreja do Fogo. Depois outro que funda a Catedral da Promessa, e assim se multiplicam milhares de denominações, todas contradizendo umas às outras, todas sem raiz, todas sem autoridade divina.
Você consegue perceber como isso é sério? Hebreus está dizendo: ninguém pode tomar para si o sacerdócio. Se alguém o faz, está usurpando algo que pertence a Deus. E se, além disso, leva pessoas a abandonarem a Assembleia verdadeira, está conduzindo almas para fora do sacrifício de Cristo. Isso é apostasia. Isso é heresia. E aí eu pergunto: será que realmente dá para chamar de igreja algo que nasceu da desobediência? Será que Cristo aprova a multiplicação de grupos que se contradizem entre si, mas todos dizem estar certos, todos se dizem guiados pelo Espírito Santo, enquanto se separam da igreja que ele mesmo fundou? Hebreus responde com força: não, não pode. Só existe um sacerdócio legítimo, que vem de Cristo. Só existe uma assembleia que não pode ser abandonada. Só existe um sacrifício que garante a salvação. E tudo isso se encontra, desde os apóstolos até hoje, na Igreja Católica. Agora, pense no contraste com o discurso protestante. Eles dizem: a Igreja Católica caiu, nós temos a Bíblia, nós somos o verdadeiro Evangelho. Mas a própria Bíblia que eles usam denuncia a farsa, porque ela afirma que ninguém pode se autoproclamar sacerdote, que ninguém pode fundar uma nova igreja, que abandonar a Assembleia é condenação. Então, no fim das contas, Hebreus 5 e Hebreus 10 não são apenas conselhos espirituais. São uma condenação direta a essa mentalidade moderna de dividir o corpo de Cristo em milhares de pedaços. É o alerta de que só existe uma igreja verdadeira e que fugir dela é colocar-se fora da salvação. E eu te pergunto, você já tinha percebido isso? Já tinha lido Hebreus com esses olhos? Já tinha entendido que a Bíblia não apenas confirma, mas exige a autoridade da Igreja Católica e rejeita a fragmentação protestante? Meu amigo, minha amiga, isso é sério. A fé não é brincadeira, não é questão de gosto pessoal, não é sobre escolher a igreja que mais te agrada. É sobre obedecer a Deus, entrar na Assembleia verdadeira e permanecer nela até o fim. Porque quem abandona, diz a própria Escritura, não tem mais sacrifício pelos pecados. Então, da próxima vez que alguém vier te dizer que fundou uma igreja, que é pastor por conta própria, que não precisa de sucessão apostólica, mostra Hebreus 5 e Hebreus 10. A Bíblia já responde por você. E se você quer continuar descobrindo a força da fé católica e como a Bíblia confirma a igreja que Cristo fundou, não sai daqui. Assista também aos outros vídeos que estão no canal. A verdade liberta. E a verdade é esta: fora da igreja fundada por Cristo, só existe confusão e condenação.